Introdução. Napoleão Hill nasceu em 26 de outubro de 1883. Em sua certidão de nascimento, foi registrado com o nome de Oliver Napoleão Hill, mas ele abandonou Oliver antes de se tornar um escritor conhecido. Quase nada no ambiente em que Hill foi criado apontava para o percurso profissional que ele percorreria. O condado de Wise, cidade em que cresceu na Virgínia, é uma região remota nos Montes Apalaches. A biografia de Hill, Uma Vida Rica, mostra como a vida no condado de Wise em 1880 estava isolada do progresso que estava acontecendo em grande parte do país. A expectativa de vida era curta, a mortalidade infantil era alta, e dezenas de milhares de camponeses da Virgínia sofriam de problemas crônicos de saúde, que iam desde ancilostomose até malária e pellagra, uma doença causada pela má alimentação. Em 1880 a maioria das escolas na Virgínia estava caindo aos pedaços. As escolas primárias ficavam abertas por cerca de 4 meses por ano, e a presença dos alunos nas aulas não era obrigatória. Havia pouco mais de 100 escolas secundárias no estado da Virgínia à época, e a maioria dos cursos durava 2 ou 3 anos. Em todo o estado, havia apenas 10 escolas secundárias cujos cursos duravam 4 anos. Quando Hill nasceu, usava-se carvão para aquecimento, mas o produto só passou a ser comercializado em 1890. Era difícil plantar na terra pedregosa e montanhosa do sudoeste da Virgínia, e muitas famílias saíram das montanhas e foram para as cidades em busca de empregos que oferecessem salários melhores. O milho era a principal cultura, cultivado para alimentação humana e animal. Frequentemente, também era usado para fazer um tipo de destilado clandestino conhecido como Moonsine. O Moonsine era importante porque poderia virar dinheiro, um bem precioso e escasso para os habitantes das montanhas. Esse contexto deu muitos motivos para que Hill pudesse, mais tarde, dizer que a cultura das montanhas era famosa por 3 coisas: brigas, Moonsine e ignorantes. Nos arquivos da Fundação Napoleão Hill, há uma autobiografia inédita em que Hill escreveu: por 3 gerações, meu povo nasceu, viveu, lutou na ignorância, no analfabetismo e na pobreza, e morreu sem sair das montanhas daquela região. Eles tiravam seu sustento do solo. Todo o dinheiro que ganhavam vinha da venda do milho sob a forma de uma bebida destilada clandestina. Não havia estradas, telefones, luz elétrica ou rodovias públicas. Nota: as citações e histórias verídicas compartilhadas aqui foram recolhidas dos arquivos, memórias, discussões, cartas manuscritas e outras fontes idôneas arquivadas na Fundação Napoleão Hill. Eu, assim como muitas outras pessoas, sem dúvidas admirava indivíduos bem-sucedidos como Andrew Carnegie, que provavelmente foi o homem mais rico de todos os tempos, e Thomas Edison, que nos deu a lâmpada por volta da mesma época em que Hill nasceu. Mas diferentemente dos típicos fãs dos ricos e famosos, Hill se encontrou pessoalmente com a maioria dos homens mais poderosos e influentes da época. Destinado à fama, Hill estava destinado a se tornar famoso. Hoje, literalmente centenas de suas frases mais famosas se tornaram citações. Uma das mais conhecidas é: cada adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente. Essa citação certamente poderia ser aplicada aos primeiros anos da infância de Hill. Aos 17 anos de idade, o pai de Hill, James Monroe Hill, se casou com a jovem Sarah Blair. Oliver Napoleão foi o primeiro filho do casal, e depois dele veio Vivian, seu irmão mais novo. A mãe de Hill morreu quando ele tinha apenas 9 anos. Embora a morte tão precoce de sua mãe tenha sido um golpe duríssimo, um ano depois ele seria abençoado com uma madrasta. Martha Ramey Banner, viúva de um diretor de escola e filha de um médico da região, exerceu grande impacto na sua vida, talvez maior do que o de qualquer outra pessoa. Ele viria a dizer, em uma declaração sobre o que o presidente Abraham Lincoln teria dito sobre sua madrasta, que tudo que sou ou sonho em ser eu devo àquela querida mulher. Martha reuniu seus 3 filhos e os 2 irmãos e se empenhou para melhorar as condições não só financeiras, mas também espirituais, da nova família. Ela exerceu profunda influência em todos, a começar por James,
seu novo marido. Ela o incentivou a abrir um serviço postal e a começar a vender mercadorias. Ela também ajudou a fundar a Igreja Batista Primitiva de Hayforks. Participar ativamente das atividades dessa igreja certamente influenciou o futuro de Will, pois foi provavelmente seu primeiro contato com um ambiente no qual os pastores empolgavam e tocavam as pessoas com suas habilidades de oratória. Will também se tornaria famoso por sua habilidade de cativar e convencer pessoas. Aos 11 anos, Will foi convencido por sua madrasta a pensar em se tornar escritor, por causa de sua imaginação sem limites. Marta disse ao enteado: se você passasse tanto tempo lendo e escrevendo quanto passa causando problemas, um dia veria sua influência chegando a um estado inteiro. Quando Will tinha 12 anos, sua madrasta o convenceu a trocar o revólver do qual ele tanto se orgulhava por uma máquina de escrever. Isso aconteceu em 1895, época em que não se encontravam máquinas de escrever facilmente. Marta, mais uma vez, apoiou aquele garoto levado, dizendo: se você dominar a máquina de escrever tão bem quanto domina esse revólver, poderá ficar rico e famoso e conhecer o mundo. E eu havia lido muito e aprendido que escritores podiam se tornar famosos e deixar um legado que perduraria para além de suas próprias vidas. Muito cedo o jovem Will percebeu que uma semente de pensamento plantada por sua madrasta poderia criar raízes e florescer. Posteriormente, ele popularizaria a frase: tudo que a mente humana pode conceber, ela pode conquistar. Com 13 anos, Will foi trabalhar como operário em uma mina de carvão pelo salário de $1 por dia. Além de o trabalho ser difícil, sujo e braçal, Will ganhava apenas 50 centavos diários, pois os outros 50 centavos serviam para pagar sua acomodação e o sindicato. Will não via futuro no setor carvoeiro, mas aprendeu que poderia ganhar muito mais usando a mente do que se usasse as mãos. Aos 15 anos, Will iniciou a escola secundária Gladesville, e concluiu o curso 2 anos mais tarde, tendo para isso enfrentado muitas dificuldades. Após a escola secundária, Will saiu de casa para fazer um curso técnico de administração, um programa de 1 ano que incluía matérias de estenografia, digitação e contabilidade. Habilidades que serviam para preparar os alunos para atuarem como secretários. Ao concluir o curso de administração, Will, então com 17 anos de idade, procurou Rufus Ayres, um advogado famoso que havia atuado como procurador-geral do estado da Virgínia, para pedir emprego. Ayres era, de fato, um homem de muitos talentos, que não se limitava ao seu trabalho de advogado e atuava fortemente também nos setores madeireiro e carvoeiro. Will entrou em contato com Ayres porque admirava magnatas dos negócios como ele e sonhava em entrar para aquele time no futuro. Will escreveu uma carta para Ayres mostrando o quanto desejava trabalhar para o advogado. Na carta, fez a seguinte proposta: acabo de terminar o técnico em administração e tenho muita competência para trabalhar como seu secretário, cargo que anseio muitíssimo. Como não tenho experiência anterior, tenho consciência de que, de início, o trabalho será de mais valor para mim do que para você. Por isso, estou disposto a pagar pelo privilégio de trabalhar com você. Pode cobrar qualquer valor que considere justo, contanto que, ao final de 3 meses, esse valor se torne o meu salário. A quantia que pagarei poderá ser descontada do que você irá me pagar quando eu começar a ganhar dinheiro. Trabalhar com Ayres foi uma experiência muito agradável para Will. Napoleão se vestia com roupas elegantes, chegava ao trabalho cedo e ali ficava até tarde. Os esforços de Will certamente valeram a pena. E é fácil ver como andar uma milha a mais beneficiou o aspirante a executivo desde cedo em sua carreira. Incentivado por Ayres, Will começou a se imaginar como um advogado de sucesso. Ele convenceu seu irmão Vivian a se matricular na Faculdade de Direito da Universidade de Georgetown, dizendo que poderia sustentar os dois com as suas atividades de escritor. Embora Napoleão também tenha cursado Direito, não se formou como seu irmão mais novo. Uma tarefa que lhe fora incumbida definiria sua vocação para o resto da vida. No outono de 1908, pediram a Will que entrevistasse o magnata do aço Andrew Carnegie para a revista Bob Taylor's, um periódico cujo dono era Robert Taylor.
que havia sido governador do Tennessee e senador dos Estados Unidos. A revista recorreu a ele porque publicava histórias de pessoas de sucesso. Ele ficou muito animado em poder usar os talentos que, quando jovem, havia aprendido escrevendo artigos para jornais. A entrevista com Carnegie. A entrevista com Carnegie seria revolucionária para o campo do desenvolvimento pessoal. A vida de Carnegie parecia de fato saída de um romance de Honorat Auger sobre a saga de garotos pobres que se tornam ricos. Carnegie era um jovem imigrante escocês com pouca escolarização e que, portanto, foi trabalhar aos 10 anos de idade, por pouco mais de $1 por semana. Por se dedicar, economizar e investir, tornou-se milionário aos 30 anos. Durante a entrevista, Carnegie discutiu a ideia de uma cláusula do sucesso, desafiando Napoleão a passar 20 anos entrevistando e estudando pessoas de sucesso para compartilhar essa cláusula com os demais. Carnegie contribuiu com esse projeto por meio de cartas de apresentação, o que facilitou o contato do jovem escritor com as pessoas mais bem-sucedidas do país. E o aceitou desde o que Carnegie propôs durante a entrevista, que durou 3 dias, durante os quais ele começou a aprender sobre a cláusula de sucesso de Carnegie. Ao falar sobre sua infância, Carnegie enfatizou o princípio do mastermind de andar uma milha a mais e sobre como ambos ajudaram em sua carreira. Carnegie contou a ele que origens humildes não eram um empecilho ao sucesso, mas sim uma inspiração para superar as adversidades e atingir objetivos aparentemente impossíveis. Com um forte sentimento de autoestima, Carnegie disse: "A pobreza não pode impedir ninguém de ter sucesso. A ganância é um estado mental necessário ao sucesso. E o ponto de partida para o desenvolvimento da autoconfiança é a definição de propósito." A regra cabal de Carnegie naquilo que chamou de sua cláusula de desenvolvimento pessoal foi a seguinte: o homem que sabe exatamente o que quer, que tem um plano concreto para chegar lá e que está realmente comprometido em fazer esse plano acontecer, logo passará a acreditar que tem, dentro de si, a capacidade necessária para prosperar. O homem que procrastina logo perde a confiança e faz muito pouco ou nada de produtivo. E o perguntou a Carnegie: o que acontece quando um homem sabe o que quer, faz planos, age e ainda assim fracassa? Isso destrói a sua confiança. Carnegie respondeu: todo fracasso traz consigo a semente de um benefício equivalente. As vidas dos grandes líderes mostram que o sucesso deles é proporcional ao seu controle sobre o fracasso temporário. Carnegie também explicou a ele sobre a necessidade de controlar os próprios pensamentos. Carnegie argumentou que a mente é a fonte de toda a felicidade e de todo o sofrimento, da pobreza e da riqueza. O uso das nossas mentes nos permite criar amizades ou inimizades. As limitações da nossa própria mente são aquelas que nós mesmos nos impomos. E fez referência às ideias de Carnegie sobre a mente ao escrever e repetir diversas vezes que tudo que a mente pode conceber, ela pode conquistar. Carnegie relatou a ele que amigos seus, como Henry Ford, Thomas Edison, John D. Rockefeller, Harvey Firestone e Alexander Graham Bell viviam vidas parecidas com a sua. Por tentativa e erro, com um propósito bem definido e ações objetivas, conquistaram não só o sucesso, mas também a riqueza e a fama. Segundo Carnegie, a ação é de suma importância, porque sem ela os melhores planos e propósitos são vazios. Com esses exemplos, Carnegie inspirou-o a estudar as vidas de outros homens célebres. A ação é de suma importância, porque sem ela os melhores planos e propósitos são vazios. E o aplicou essas lições em sua missão de vida de difundir a cláusula de sucesso que havia aprendido com Carnegie e com centenas de líderes dos setores público e privado. Sua conversa com Carnegie se tornou a base para que ele escrevesse Quem Pensa Enriquece, o livro de autodesenvolvimento mais vendido e influente de todos os tempos. Pouco depois de se casar, quando morava em Washington, D.C., ele foi a Detroit entrevistar Henry Ford. Ford demonstrou ter autocontrole e a capacidade de concentrar todos os esforços para chegar ao seu objetivo, que era de produzir um carro popular, acessível para as massas. Posteriormente, ele disse que, em vez de falar sobre sucesso, Ford queria conversar sobre o seu carro, o que deve tê-lo impressionado,
Depois comprou um Ford Modelo T novinho por os $680 e foi dirigindo até Washington para surpreender sua esposa, Florence. Após sua viagem a Detroit para a entrevista com Henry Ford, Will se encontrou em uma situação financeira difícil. Recém-casado, precisava de uma fonte de renda estável. A solução encontrada foi trabalhar como vendedor em uma empresa automobilística em Washington. Esse novo emprego deu a Will uma oportunidade de andar uma milha a mais. Will começou a treinar outros vendedores na escola do automóvel de Washington que ele fundou. Will enfrentou muitos desafios na vida, mas nada o havia preparado para o que aconteceria após o nascimento do seu filho, Napoleon Blaireau. Em 11 de novembro de 1912, Napoleon Blaireau nasceu surdo e sem orelhas. Em vez de obter instruções sobre como aprender a língua dos sinais, Napoleon Hill estava determinado a ensinar seu filho a falar e ouvir. E falava com o garotinho por horas seguidas, colocando seus lábios na base do pescoço do menino, atrás de onde deveriam ficar suas orelhas. Anos mais tarde, Blaireau aprendeu a ouvir e, por conseguiu um aparelho auditivo que melhorou ainda mais as suas habilidades de audição e fala. E o inspirou em seu o desejo de superar a dificuldade física de ter nascido sem orelhas. Napoleão enfrentou muitas outras dificuldades na vida, como casamentos rompidos, negócios fracassados, mas nunca desistiu de buscar a ilusão do sucesso. Um dos empreendimentos de Hill foi o Instituto George Washington, criado para treinar vendedores. Seu curso de vendas tratava de ensinar publicidade e o princípio do serviço a outras pessoas. E conta que, a essa altura da vida, já havia entrevistado 10.000 homens e mulheres que estavam tentando triunfar. Em 1916, em uma aula transcrita, afirmou: "Eu realmente duvido que seja possível não conseguir aquilo que realmente queremos. A verdade é que, seja consciente ou inconscientemente, conseguimos aquilo sobre o que pensamos mais intensamente." Durante esse período na sua carreira de professor, Hill começou a ensinar os alunos sobre autossugestão como uma forma de disciplinar a mente. O da Primeira Grande Guerra implicou uma mudança de circunstâncias. Hill idealizou sua primeira revista, que chamou de Napoleon Hill's Golden Rule Magazine, revista das regras de ouro de Napoleon Hill. Para o cargo de editor, Hill escolheu George Williams, que havia conhecido durante a guerra, quando ambos trabalhavam para o presidente Woodrow Wilson. Trabalhando na revista, Hill aplicou suas experiências anteriores como datilógrafo e seu conhecimento prévio sobre jornais. A publicação serviu como uma excelente forma de deixar transparecer todo o entusiasmo que recordava dos tempos da Igreja Batista de Halifax. Para Hill, essa era a oportunidade de divulgar sua mensagem, palestrar e motivar seu público. Seria aqui que alcançaria a fama que sua madrasta lhe havia prometido na adolescência. A primeira edição da Napoleon Hill's Golden Rule Magazine foi escrita, editada, impressa e entregue nas bancas de jornais em janeiro de 1919. Como não tinha dinheiro para contratar redatores, Hill escreveu cada palavra das primeiras 9 edições. Posteriormente, revelou que havia escrito cada palavra e usado pseudônimos para mascarar sua identidade. Com apenas um redator, não era para a revista ter feito sucesso, mas ela fez. A primeira edição vendeu tão rápido que foi reimpressa 3 vezes. Em outubro de 1920, Hill perdeu a Napoleon Hill's Golden Rule Magazine. Então, começou a viajar pelos Estados Unidos para dar palestras cheias de entusiasmo. Ele era bem recebido em todos os lugares aonde ia. Em 1921, após se mudar de Chicago para Nova York, Hill lançou a Napoleon Hill's Magazine, e publicou a primeira edição em abril de 1921. Embora ainda escrevesse a maioria dos artigos, começou a contar com a ajuda de outros escritores que escreviam sobre uma grande variedade de assuntos. Entre eles, havia médicos, empresários e psicólogos. E começou a dar conselhos sobre como desenvolver autoestima,
como se autopromover e até mesmo sobre como conseguir um emprego melhor. E usou a revista para divulgar suas palestras a pessoas que trabalhavam nas áreas comerciais e de publicidade e para organizações civis e faculdades. Todas essas atividades se destinavam a promover sua Losua. A demanda pelas palestras de Yu começou a aumentar tanto que ele passou a ganhar cerca de $100 por palestra, além de ter todas as suas despesas pagas. Discursos emotivos. Napoleão estava exultante com a sua carreira de palestrante, porque ela lhe permitia ver os efeitos dos seus ensinamentos. De fato, suas palavras e sua entrega tocavam o público. Suas palestras tinham um tom bastante emotivo e muitas vezes traziam provérbios da Bíblia, certamente lembranças dos sermões da Igreja Batista de Halifax. E se concentrava a princípio em dois assuntos, um dos quais era a escada para o triunfo, que viria a ser o título do seu segundo livro, publicado em 1930. O outro assunto era a Losua da Regra de Ouro, que continuou norteando seus discursos escritos. Ele também falava dos 7 momentos cruciais em sua vida. A mensagem de Yu foi transmitida na forma de histórias de fracasso e de sucesso baseadas em sua própria vida pessoal e profissional. Em 1921 a Napoleon Hills Magazine ia bem, e Yu decidiu empreender em algo que novo na área de comunicação. Anunciando em suas palestras, Yu desenvolveu um curso que chamou de A Ciência do Sucesso, que o público poderia encomendar por correspondência. O curso incluía 10 lições impressas e 6 gravações em disco. Quem comprasse o curso A Ciência do Sucesso poderia ler as palavras de Yu e ouvir sua voz enérgica. Esse programa foi o precursor da indústria motivacional, que ostenta um séquito de milhões de entusiastas dedicados a melhorar suas próprias vidas. Em 1922, as palestras de Yu, além de lhe renderem valores vultosos, estavam lhe conectando a empresários ricos e famosos. Concomitantemente, ele continuava trabalhando na Losua de sucesso que Carnegie o havia desejado a desenvolver. Mas para Yu, não bastava ensinar sua Losua para o grande público. Ele enxergou a oportunidade e a necessidade de ensinar sua fórmula do sucesso para a população carcerária também. E começou a ensinar sua Losua nas prisões e foi um sucesso imediato. Hoje ela continua ajudando presidiários a se prepararem para uma vida melhor. Dezenas de milhares de detentos se beneficiaram do material que Yu desenvolveu, usando muitas vezes para recomeçar suas vidas. Por ter perdido a Napoleon Hills Golden Rule Magazine para seu sócio e depois ter sido forçado a abandonar a Napoleon Hills Magazine, Yu teve prejuízos significativos. Mas ninguém conseguia se recuperar das adversidades melhor que Yu, que foi um caso exemplar do princípio de que toda adversidade traz consigo a semente de um benefício maior ou equivalente. Pouco tempo depois, e usou meios criativos de financiamento para comprar um prédio por os $125 mil, onde fundou a Faculdade Metropolitana de Negócios. Quando a Escola de Administração começou a operar, em 1924, Yu passou a dar aulas com uma frequência incrível de 3 vezes por dia, 5 dias por semana. Em 1926, Yu conheceu Don Melle, editor do Canton da Linnaeus em Canton, Ohio. Após transferir a gestão da sua escola de negócios para o seu sócio, passou a trabalhar em tempo integral para o Canton de Linnaeus. Melle ficou tão impressionado com Yu que quis publicar um livro sobre sua trajetória de estudos e pesquisas sobre sucesso. Mas Yu estava prestes a viver outra tragédia. Era a época da lei seca nos Estados Unidos, e Melle havia denunciado um grupo de contrabandistas de uísque. Um gangster e ex-policial assassinou Melle. Yu, que acreditava ter sido exposto na denúncia, teve que fugir para se salvar. Ele ficou perto de ter seu primeiro livro publicado, mas o assassinato do seu sócio suspendeu seu plano temporariamente. Porém, para Yu, seu plano poderia tardar, mas nunca falhar. Após um tempo na Virgínia Ocidental, onde viviam os parentes de sua mulher, ele foi morar na fila dela, com a missão de publicar seu primeiro livro. Após ser rejeitado diversas vezes, por conta do seu manuscrito gigante, Yu se lembrou do nome de Andrew Pelton,
um anunciante dos tempos da Napoleon Hill's Golden Rule Magazine. Pelton revisou o livro de Hill e imediatamente concordou em financiar a impressão e a distribuição do livro, além de dar um generoso adiantamento para Hill. Hill dedicava de 12 a 18 horas por dia a passar a limpo e atualizar o imenso manuscrito. Assim como quando havia fundado a Napoleon Hill's Golden Rule Magazine, ele não só datilografou cada página daquele volume gigantesco, mas também atuou como único revisor e editor. O resultado foi um manuscrito intenso, apaixonado e aprimorado. O trabalho de reescrever o livro durou 3 meses, e ficou tão contente com o produto final que falou para sua esposa que o livro estava 100% melhor do que antes. Foram necessários 8 tomos para abarcar toda a obra de Hill. A Lei do Triunfo se tornou a obra sobre sucesso mais abrangente de todos os tempos. A Lei do Triunfo. A coleção de 8 volumes custava originalmente $30. Apesar de ser um valor alto para a época, a série foi um grande sucesso de vendas. Hill recebeu sua primeira comissão pelos royalties de A Lei do Triunfo em 1928, e no início do ano seguinte eles estavam rendendo uma média de $2.500 por mês, uma renda altíssima para os padrões de 1929. A Lei do Triunfo havia sido rejeitado pelas editoras, mas o sucesso de público superou os diversos livros motivacionais disponíveis no mercado naquela época. Para Hill, era muito mais do que um livro, era um manual de instruções sobre como subir na vida. Todas as informações que Hill apresentou em A Lei do Triunfo foram resultado das instruções passadas por Carnegie sobre como conduzir entrevistas e fazer pesquisas para obter conselhos das pessoas mais bem-sucedidas dos Estados Unidos. Uma lei pode ser interpretada como regras, mas, da forma como foi escrita por Hill, a lei era um fato e um testemunho do sucesso do capitalismo. Nada publicado anteriormente se comparava ao fenômeno que foi a Lei do Triunfo. Com os lucros obtidos com a Lei do Triunfo, em 1929, Hill conseguiu comprar um Rolls Royce e um terreno de cerca de 300 hectares nas montanhas Catskill, em Nova York. No entanto, a fortuna de Hill foi logo consumida pela Grande Depressão. Em 1930, 1 a cada 4 norte-americanos estava desempregado. Durante essa grave crise econômica, Hill recebeu uma carta da Casa Branca com um pedido de ajuda. Esse fato ocorreu em 1933, logo após Franklin D. Roosevelt assumir o cargo de presidente. Hill dava ao presidente Roosevelt sugestões para os famosos discursos presidenciais, que eram proferidos para tentar levantar os ânimos de uma nação deprimida. Hill passou a ser muito admirado pela sua dedicação à causa presidencial. Depois de trabalhar para o governo Roosevelt, Hill viu aumentar cada vez mais a demanda por suas palestras e discursos. E com o sucesso de A Lei do Triunfo, Hill estava mais atribulado do que nunca, viajando por todo o país para dar palestras. Quem pensa enriquece. Em 1937, Hill estava pronto para publicar seu livro mais famoso, Quem Pensa Enriquece, que a princípio seria chamado de Os 13 Passos Rumo à Riqueza. Depois de reescrevê-lo 3 vezes, Hill começou a procurar uma editora. E quem melhor para apresentar o trabalho senão Andrew Pelton, que havia publicado A Lei do Triunfo e com quem havia ganhado uma pequena fortuna. Pelton concordou em publicar o livro e inicialmente queria chamá-lo de Use Your Noodleton in More Boldly, algo como Use o Cabeção para ganhar um dinheirão, em tradução livre. No entanto, Hill o persuadiu e o livro foi publicado sob o título Quem Pensa Enriquece, e foi um sucesso instantâneo. A editora definiu o preço do livro em $2,50. Um valor bastante alto em 1937. Mesmo diante de uma grave depressão econômica, o livro conseguiu vender todas as 5.000 cópias da primeira edição em questão de semanas. Logo após a publicação de Quem Pensa Enriquece, uma companhia seguradora comprou 5.000 cópias, o que motivou a impressão de outras 30.000 em agosto de 1937. Foram vendidos mais de 1 milhão de cópias antes do M da Grande Depressão. Em 15 anos, mais de 21 milhões de cópias haviam sido vendidos.
Foram mais de 60 milhões de cópias em todo o mundo. Quem Pensa Enriquece revelou-se o livro motivacional mais vendido de todos os tempos. Há muitos motivos pelos quais Quem Pensa Enriquece se tornou imediatamente best-seller, como a necessidade das pessoas de se inspirarem e o desejo de serem bem-sucedidas. Mas certamente o maior dos atrativos do livro foi e continua sendo o fato de as informações terem sido extraídas do material original de A Lei do Triunfo. Foram inspiradas por Andrew Carnegie e baseadas em 20 anos de entrevistas e pesquisas sobre o que faz com que as pessoas triunfem. As pesquisas que o realizou para A Lei do Triunfo e Quem Pensa Enriquece deram origem a livros que estão entre as obras mais originais do gênero de desenvolvimento pessoal. Em 1938, uma cópia de Quem Pensa Enriquece foi parar nas mãos de um corretor de seguros de Chicago, W. Clement Stone, que imediatamente se interessou na ilusão descrita no livro. Stone obteve tanto sucesso aplicando o Quem Pensa Enriquece que, dentro de um ano, suas vendas aumentaram 10 vezes em relação ao ano anterior. Em 1941, Hill se tornou ainda mais popular ao unir forças com Dr. William Plumer Jacobs, presidente da Faculdade Presbiteriana, dono da Jacobs Press e assessor de relações públicas de um grupo de empresas do ramo têxtil da Carolina do Sul. Hill havia conhecido Jacobs quando foi dar uma palestra em Atlanta, na Geórgia, em 1940. A parceria entre os dois exigiu que Hill se mudasse para Clinton, no Carolina do Sul, onde Jacobs vivia. O projeto exigiu que Hill reescrevesse sua lozoa de realização pessoal na forma de um curso de autoajuda e que criasse uma série de palestras que seriam chamadas de A Lozoa da Conquista. A estreia das palestras aconteceria na Faculdade Presbiteriana, para, depois, serem apresentadas em escolas, cidades e fábricas em toda a Carolina do Sul e em outros estados da região Sul. A ideia era atrair empresas do Norte para se estabelecerem no Sul. E o levou meses para reescrever sua lozoa do sucesso. E o resultado foi uma obra intitulada Dinamite Mental, uma série com 17 pequenos livros com cerca de 100 páginas cada. As palestras de Hill eram muito famosas, e Dinamite Mental foi publicada pela Jacob Press. Em 1943, Hill levou sua série de palestras até a Califórnia e rapidamente ganhou muitos seguidores. Foi nessa época que Hill recebeu o título de doutor honoris causa em literatura pela Universidade Internacional do Pacífico. A filosofia do sucesso. Em 1947, ele lançou um programa de entrevistas na rádio KFWB em Hollywood, na Califórnia. Por 3 anos, centenas de milhares de pessoas tiveram a oportunidade de ouvir e falar sobre sua lozoa do sucesso. Falavam que, aos 60 anos, ele parecia ter 45. Tinha o charme de um homem de 35 e a energia de um adolescente. O programa no rádio de Hill deu origem a muitos empregos na área de comunicação em empresas e grupos econômicos. Aos 67 anos, Hill, ainda muito ativo, cumpriu uma promessa de dar uma palestra em Chicago, a pedido de um dentista da região. Essa palestra na convenção de dentistas iria mudar a vida de Hill e de milhões de outras pessoas. Na plateia estava presente um empresário chamado W. Clement Stone, que havia apresentado o livro Quem Pensa Enriquece ao dentista alguns anos antes. Hill estava vivendo uma aposentadoria parcial, mas Stone o desafiou a difundir sua mensagem de sucesso com a sua ajuda. Stone e Hill fundaram a Napoleon Hill Associates, com o intuito de levar a mensagem de sucesso a grupos comerciais. Stone mais tarde diria que havia acertado em cheio ao amar a parceria com Napoleon Hill. Juntos, Stone e Hill produziram livros, cursos, palestras, programas de rádio e, por M, programas de televisão. 2 anos após o início da parceria, eles publicaram o livro didático A Ciência do Sucesso, que mais tarde se tornaria um curso chamado Atitude Mental Positiva, A Ciência do Sucesso. Ao longo do resto de suas vidas, Napoleon Hill e W. Clement Stone deram continuidade à missão de divulgar a lozoa do sucesso para ajudar outras pessoas. Em 1953, Stone e Hill publicaram Como Aumentar o Seu Próprio Salário,
E em 1954 Stone e Hill começaram a publicar uma pequena revista, a Success Unlimited. Cada edição trazia mensagens de inspiração dos dois empresários. Em 1959, após comemorar seu 75º aniversário, Hill ainda dava palestras e viajava para lugares como Porto Rico, Austrália e Nova Zelândia. Essas palestras geralmente eram feitas junto com Stone. Em 1960, Hill e Stone escreveram um novo livro em parceria, chamado de Sucesso por Meio de uma Atitude Mental Positiva, que imediatamente se tornou um clássico no campo da autoajuda e rapidamente vendeu milhares de cópias nos Estados Unidos. O Sucesso por Meio de uma Atitude Mental Positiva foi publicado no mundo inteiro e continua sendo um campeão de vendas. Em 1962, Hill e sua última esposa, Annie Low, criaram a Fundação Napoleão Hill. Resultado do pensamento dos homens mais ricos dos Estados Unidos. A fundação é especial porque se dedica a promover a realização pessoal e a inspirar pessoas a superarem os obstáculos que se colocam entre elas e o sucesso. Em 1967, aos 84 anos, Hill publicou Quem Pensa Enriquece com Tranquilidade. Além de Stone, entre os administradores originais da Fundação Napoleão Hill estavam Dr. Charles Johnson, a sobrinha de Annie Low e o senador da Virgínia Ocidental Jennings Randolph, que passou a apoiar Hill quando ele fez o discurso na formatura de Randolph, na Faculdade de Salem, em 1922. Michael Jr., que trabalhou por 52 anos como vice-presidente da empresa de Stone, a Combined Insurance, viajou com Stone e Hill para relatar, promover e registrar o trabalho daqueles dois homens incríveis. Jr. se tornou o primeiro diretor executivo da Fundação Napoleão Hill. Hoje a Fundação Napoleão Hill dá continuidade ao trabalho que Hill iniciou há mais de 100 anos. Hill e Stone ficariam felizes se soubessem da popularidade que a obra deles continua tendo até hoje em todo o mundo. Esperamos sinceramente que você também tire proveito dessas palavras proferidas muitos anos atrás, mas que são atemporais pela sabedoria que carregam. Note que escrevi comentários antes das palestras e das cartas, de forma a introduzi-las e trazer informações contextuais sobre elas. Temos o prazer de apresentar, nas páginas a seguir, esta coleção inédita das melhores palestras do único e inigualável Napoleão Hill. Don M. Green, diretor da Fundação Napoleão Hill.